como construir a sua estrutura de multiagentes aqui dentro do N2N de forma correta. E bom, pessoal, recentemente eu trouxe aqui alguns vídeos no canal sobre multiagentes e o pessoal gostou bastante. Porém, muita gente ainda teve dúvida de como estruturar um ambiente de multiagente dentro aí da sua empresa, para o seu nicho, para o seu cenário específico, onde geraram dúvidas frequentes de como, por exemplo, Armando, como é que eu consigo estruturar isso dentro da minha empresa? Como é que eu consigo configurar para o meu ambiente? Existe algum padrão correto para se seguir? Esse exemplo que você apresentou aqui anteriormente nos vídeos, eu posso adaptar ele para o meu ambiente, para o meu nicho, para o meu cenário? E bom, pessoal, estou trazendo esse vídeo aqui hoje para poder responder perguntas como essas. E para trazer aqui a resolução dessas questões, dessas dúvidas da melhor forma possível, separei aqui para vocês, exclusivamente, 3 modelos que eu utilizo no meu dia a dia para construir os meus ambientes de multiagente. Cada um modelo distinto entre si, né? Porém com as suas semelhanças, onde a gente vai entender um pouco melhor como é que realmente funciona um sistema de multiagente e como é que eu posso criar ele para o meu nicho em específico, para eu poder implementar para uma empresa ou até mesmo aí para uso pessoal. Então, estou trazendo aqui, né, esses 3 modelos aqui em específicos que eu já utilizei até mesmo já em produção, né? E alguns deles que também eu estou até mesmo desenvolvendo. Beleza? Então, separei aqui esses modelos. E detalhe, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um material de apoio, que são esses modelos aqui como exemplos, que vocês podem baixar e exportar para o seu N2N e implementar ele aí, se baseando nesses exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Beleza? E bom, pessoal, vamos deixar aqui de enrolação e vamos embora para o conteúdo aqui desse vídeo. Mas antes, eu gostaria aqui de pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o like, marcar o sininho, para eu saber que vocês estão gostando aqui ou não desse conteúdo. E bom, pessoal, vamos aqui então para o nosso N8N, onde a gente vai poder observar, né, toda essa estrutura aqui que eu estou trazendo aqui de exemplo para vocês. E logo de início, pessoal, estou trazendo aqui um exemplo, olha que legal, um exemplo para um nicho até um pouco peculiar, né? Que no caso é um nicho hot. Acredito que alguns já devem conhecer, beleza? Mas inteligência artificial, pessoal, hoje a gente consegue adaptar para qualquer tipo de cenário, beleza? Eu já adaptei aqui para diversos tipos de nichos em específicos. E esse nicho hot aqui, ele não me surpreende porque também já fiz várias implementações como essa antes, né? É até comum chegar a projetos como esse aqui para mim, beleza? E o que seria exatamente o nicho hot, né? São basicamente aquelas namoradas virtuais e etc. Mas confesso para vocês que é um dos nichos mais complicados de a gente poder estruturar de uma forma profissional dentro do N2N, onde você tenha uma qualidade, né, de resposta bem humanizada da inteligência artificial. Porque é algo que precisa se aproximar bastante de uma interação humana. É algo que precisa simular bastante, né, ali é como o humano vai se comunicar. Beleza? Então é um dos nichos mais complicados de se trabalhar. E eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo aqui de 2 versões dela, beleza? Onde eu trago uma versão mais simples e uma versão um pouco mais avançada, né? Essa primeira versão que eu estou mostrando aqui para vocês é uma versão onde ela tem o objetivo de ser um pouco mais engessada, onde a inteligência artificial ela precisa poder seguir uma esteira de produtos, onde ela precisa seguir um funil de atendimento, basicamente seria isso. Porém, ao mesmo tempo, eu não posso deixar isso robotizado. Então a gente tem essa mesclagem, né? E esse sistema de multiagente, pessoal, pelo incrível que pareça, nele a gente trabalha com 3 agentes no total. Onde a gente tem um agente que é um orquestrador da conversa, onde ele vai definir qual é a etapa que o usuário está dentro do funil.
se precisa executar ou não uma função e responder o usuário. Quando ele necessita executar uma função, ele chama o agente de ferramentas, que no caso seria um agente que vai executar a função, né, e retornar para o agente orquestrador. E o outro agente que a gente tem, né, que no caso é o terceiro agente, anteriormente ele tinha 4, ele tinha um agente também de responder ao usuário, que ele se baseava através da questão do orquestrador e respondia o usuário. Então no total a gente tinha 4 antes, só que foi reduzido para 3 pela necessidade do cliente de ter um custo bem baixo com o modelo, né? Porque normalmente ele vai conversar bastante com o usuário. Então ele precisa não só de um custo baixo, né, como também uma velocidade da resposta da inteligência artificial. Quanto mais agentes eu tenho, mais lenta isso pode ser que a resposta da nossa inteligência artificial venha chegar ao usuário final. E como ele quer que a resposta seja em segundos, seja humanizada, né, o máximo possível, e um preço baixo, temos aí um desafio bem grande de montar essa estrutura para esse tipo de nicho com os requisitos desse cliente em específico. E bom, pessoal, já logo de cara a gente vê que esse modelo ele é bem diferente do que eu já apresentei antes aqui para vocês, né, em alguns vídeos anteriores. Deixa eu ver se eu encontro aqui um modelo bem popular que eu já apresentei aqui antes, que no caso seria esse daqui que está com algumas modificações, né, para atender a necessidade do cliente. Mas enfim, ele é aquele mesmo modelo do chat principal que eu já apresentei antes. Vou deixar aqui no card aqui em cima esse vídeo, beleza? Onde a gente utiliza basicamente uma IA conectada com um MCP server, onde eles dois vão decidir qual vai ser o chat em específico que a gente vai usar para poder responder o usuário. Onde a gente tem um MCP aqui, pessoal, cada um com um chat em específico. Um chat especializado no atendimento inicial, um chat especializado em entrega de e-book, um chat especializado por participação dentro de um grupo, um chat especializado para desafio 6 dias de emagrecimento. Enfim, tudo isso daqui é conectado dentro do MCP. E todos eles têm como conhecimento dentro da nossa inteligência artificial, onde ela vai fazer essa decisão de qual desses chats especializados vai usar, com base no quê? Na questão do usuário e no contexto da conversa. Então a gente faz essa decisão, né? A IA faz essa decisão, na verdade, com base nessas informações. Beleza? Claro também que no prompt eu tenho dizendo quando é que ela vai usar e quando é que não vai usar cada um desses chats especializados, beleza? Onde a gente passa para ele, né? Tudo isso aqui dentro desse prompt. Com várias regras, várias contingências, etc, etc. E bom, pessoal, a gente já vê, né, que logo de cara é bem diferente desse modelo que eu já apresentei antes, né? Por que que eu optei por montar uma estrutura diferente daquele modelo? Eu até inicialmente eu comecei com aquele modelo ali, porque aquele modelo é muito bom. É um modelo que a gente dá para se adaptar ali em quase todo tipo de cenário. Só que esse cenário em específico desse cliente, ele botou ali 2 condições para mim. Armando, eu preciso que seja barato, porque eu vou atender muita gente e o pessoal só vai adquirir um produto depois de já um certo tempo conversando com a IA. E esse primeiro produto que vai ser ofertado vai ser um produto extremamente barato. Em questão ali de 4 ou 5 reais, né, na oferta do primeiro produto, para depois ir engajando o lead e poder cobrar produtos mais caros. Porque esse usuário ele trabalha com esteira de produtos, pessoal, onde ele vende basicamente pack, né? Essa inteligência artificial ela se passa por uma modelo, por uma persona, beleza? Que tem Instagram, tem Facebook, TikTok e tudo mais. E aí esses leads vão entrar na conversa com essa IA pelo Telegram, onde vai iniciar uma conversa com ela e tudo mais. E ela precisa agir naturalmente e depois ofertar um produto. Então, ela ofertar um produto, ela vai primeiro passar todo um diálogo com o usuário. Então, aí por isso que ela precisa ser extremamente barata. E como é que eu consigo
fazer que esse modelo seja barato, né? Picar ele em diversos agentes. Um agente para isso, um agente para aquilo. Só que quanto mais agentes eu faço essa picagem, quanto mais agentes eu tenho, mais lenta vai ser a resposta desse modelo. Por que vai ser? Porque aí eu vou ter que, basicamente, sempre raciocinar qual modelo que eu vou executar, para isso, para aquilo, quando usar, quando não usar. Então aí a gente vai ter, basicamente, um delay de resposta, né? Aí dessa inteligência. E esse usuário ele requer que a resposta seja rápida. Em questão de menos de 30 segundos, a gente já precisa responder o usuário. Então aí como é que a gente faz isso, né? É picando o mínimo possível para que não fique uma estrutura com muitos agentes. Só que ao mesmo tempo tem a questão do preço. Esse modelo, eu demorei basicamente 2 semanas para poder chegar aqui nessa versão 1 dele, que é uma versão que já está funcionando muito bem, já está convertendo, já gerando já o dinheiro para o usuário, o cliente, na verdade. Né? E é basicamente uma versão, a primeira versão, né? O orçamento dele, ele criou uma versão mais simples, para primeiro validar o projeto e trabalhar numa versão mais robusta, beleza? E aí então, para atender essa necessidade, né, basicamente eu fiz aí 3 agentes no total, que no caso é o agente orquestrador, o agente de ferramentas, que é um agente que vai ter todos os conhecimentos sobre as ferramentas que vai executar, ferramentas como, por exemplo, enviar uma prévia do produto, gerar um Pix, verificar o pagamento, enviar o produto, enviar um áudio, caso a inteligência artificial seja questionada se ela é uma IA e não humana. Então ela gera um áudio utilizando a Eleven Labs, muito legal isso daqui, pessoal. Depois eu posso trazer um vídeo mais específico sobre isso, se vocês quiserem. Comentem aqui nos comentários que eu posso estar preparando isso, beleza? Ferramenta de gerar mimo, que é basicamente gerar um Pix, aí só aqui para doação, né? E finalizar a oferta, beleza? Eu estou usando o termo aqui doação, mas não é exatamente doação. É quando o usuário fala assim, eu quero te enviar um Pix hoje, entendeu? Só para agradar ou algo do tipo aí, a modelo, né? Basicamente seria isso. Então aí nós temos todas essas funções aqui, beleza? E eu explico sobre cada uma dessas funções, quando usar, quando não usar, beleza? Tudo de forma bem detalhada, como é que deve ser feita a requisição ou não para essa ferramenta. Tudo isso dentro desse agente de ferramentas, né? Para a gente não deixar tudo pesando dentro do orquestrador. E esse orquestrador, pessoal, ele basicamente, no prompt dele, nós temos lá todas as etapas do funil que o modelo de IA ela vai seguir. Beleza? Ela tem um funil de atendimento até poder ofertar o produto. Então ela vai passar primeiro a interagir com o usuário, engajar com o usuário, obter informações dele. Aí nós temos outro modelo também de IA, que é um modelo que raramente ele vai ser executado durante a conversa, porém sempre executado a finalização de uma oferta. Esse é um modelo que ele basicamente vai analisar todo esse trajetório que o lead teve entre a sua primeira mensagem até a finalização da oferta. Para entender todo esse contexto da conversa, analisando todo esse histórico de mensagens, para poder obter informações sobre esse lead. Se o lead está engajado ou não com a inteligência artificial, se ele é um lead que deve ser ou não descartado, se ele é um lead que adquiriu o produto, se ele é um lead que o engajamento dele está alto ou está baixo, quais são os interesses desse lead, qual é o nome dele, de qual cidade ele é. Então, tudo isso que foi conversando com a inteligência artificial, um outro modelo de IA, ele vai pegar, vai basicamente invadir essa conversa, né, entre aspas, esse histórico de conversa, e basicamente salvar essas informações. Para que assim a gente também tenha um perfil daquele usuário. Porque esse modelo de IA ela não oferta só um produto, ela oferta toda uma esteira de produtos, onde diariamente cada produto é selecionado automaticamente pela própria inteligência artificial. O usuário adquiriu um produto, adquiriu, ela já seta o próximo, finalizou a oferta, no dia seguinte, na verdade de madrugada mesmo, né, do dia seguinte, às 5 horas, ela basicamente vai verificar os usuários que adquiriram o primeiro produto
e ofertar aleatoriamente um próximo produto para ele, de acordo com os interesses deles, não é exatamente aleatório, né? De acordo com os interesses dele e dos gostos dele, ofertar um próximo produto. Então ela tem produto ali de deitada na cama, na piscina, né, cozinhando, enfim, tem uma série de produtos ali, uma esteira de produtos gigantesca que é basicamente ofertada aí diariamente. Então ela tem todo um script de atendimento, que é um script também randômico, pessoal. Randômico não, é dinâmico, que ele também vai ser definido de acordo com o lead. Onde nós temos aqui, né, a definição da etapa 0. Dentro do prompt, eu vou tentar expandir um pouco para vocês, porque esse prompt ele é grande, né? Mas eu vou tentar trazer aqui para vocês onde é que a gente encontra aqui as etapas. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Encontrei aqui, ó. Não, não era isso. Bom, aqui, acho que eu encontrei agora. Beleza. Aqui, ó. Estágio 3, né? Oferta estruturada em 5 passos. Isso daqui é basicamente um dos estágios, onde são subestágios, na verdade, onde o usuário ele vai sendo guiado pela própria inteligência artificial, né, orquestrando toda a conversa. Onde nós temos aqui diversos estágios. Temos o estágio 3, que é de oferta. Temos estágio... Deixa eu localizar aqui. Estágio 2 também, que já é o estágio de apresentação das prévias e contextualização do produto, beleza? Temos uma série de estágios aqui que eles são definidos baseando-se se o lead ele já é novato ou veterano, onde a gente utiliza aqui antes do prompt da IA, basicamente aqui o tipo do lead, né, que no caso seria a seleção. E aqui nós temos aqui, por exemplo, uma etapa 0, que é a etapa de interação inicial, que é uma etapa que é setada dentro do prompt, através de um prompt dinâmico, se o usuário é novato ou não, ela vai usar a interação inicial. Se o usuário já for veterano, se ele já está no seu segundo produto, por exemplo, a gente utiliza a etapa 0, em vez de ser interação inicial, reaproximação do lead. Então tem toda uma abordagem que esse modelo vai fazer de acordo com o contexto da conversa, de acordo com o lead, de acordo com o produto. Então, para fazer essa lógica, eu escolhi utilizar esse cenário, onde a gente utiliza um orquestrador, ele decide se vai executar uma ferramenta ou não, e temos outros modelos também que eles são executados independentemente, ao decorrer da conversa com o usuário, na execução de ferramentas e etc. E bom, pessoal, eu vou conversar aqui com essa IA. Eu não vou poder conversar muito aqui, porque o YouTube ele pode acabar me derrubando, né, por causa do conteúdo, já que é uma IA de nicho hot. Mas eu vou seguir aqui até onde der para eu seguir, só para vocês entenderem um pouco melhor, né, como é que ela funciona. Bom, basicamente a mensagem ela vai vir do Telegram, e quando ela vem do Telegram, vocês observam aqui, pessoal, que a resposta, né, da IA, olha aqui, ó, foi questão de 9 segundos. Né? O usuário requeriu que, o cliente, na verdade, requeriu que ela seja, né, bastante rápida para poder responder o usuário, que não poderia passar aí dos seus 30 segundos, beleza? Então, para conseguir fazer isso, eu segui esse modelo, né? A gente vê aqui que ela é bem rápida, 9 segundos, 15 segundos. Às vezes, quando a gente tem um pouco de estabilidade do provedor da IA, ela chega a demorar um pouco mais, né, na resposta, beleza? Mas normalmente ela passa nessa média. E aqui, pessoal, essa IA ela decide qual é a etapa atual, o nome da etapa que o usuário está, né? Isso está dentro do prompt. O clout de como ela vai atuar, né? Qual é o objetivo dessa etapa. O status, se o usuário vai permanecer nessa etapa ou se ele vai prosseguir para uma próxima etapa. Beleza?
Então tudo isso quem define é a IA, beleza? O motivo do porquê que ela está nessa etapa, eu gostei de colocar isso porque isso ajuda na sua próxima execução, na definição de próximas etapas, a IA raciocinar melhor, se ela vai seguir ou não aquela etapa, se ela vai trocar ou não. E a gente também consegue entender qual é o pensamento dela, o que ela está achando, o que ela está entendendo daquilo, do porquê que ela está naquela etapa, ou porquê que ela vai prosseguir daquela etapa. Eu gosto muito de trabalhar nesse cenário, de entender o que a IA está pensando, né, entre aspas. E aqui ela passa para a gente a observação, né? Eu gosto muito de utilizar a observação e motivos. E aqui, pessoal, em próximo diálogo, é basicamente a resposta que vai cair lá dentro do Telegram do usuário, né? Do cliente, no caso, o usuário final, no caso, ele mandou a mensagem, mandou um oi, e aí ela vai responder com um oxe, quem é? Deixa eu responder ela aqui, ó. Lucas aqui, e vamos ver o que ela vai responder, beleza? A gente observa aqui ó, que ela sempre executa apenas o orquestrador, caso a necessidade de executar o envio de prévia, aí ela vai executar ali o agente de ferramentas, beleza? Aí ela aqui já respondeu, né? Eu não vou ler aqui para vocês, porque aí eu tenho medo aí do YouTube acabar me derrubando, beleza? Acabar dando strike aqui nesse vídeo. Pessoal, vou interromper aqui esse vídeo para falar algo bastante importante aqui para vocês, que não é fácil a gente combater o algoritmo do YouTube, que quando a gente vai fazer uma busca por algo, normalmente ele nos recomenda vídeos que são apenas explicações ou reviews de uma tecnologia onde a gente não consegue colocar nada em prática. E meu objetivo aqui no YouTube é justamente trazer esses conteúdos escassos, onde a gente vai conseguir colocar eles em práticas e enriquecer também a nossa comunidade. Então, se você está entrando agora nesse mundo da automação, ou já pertence a ele, assim como muitos que já me seguem e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no botão aqui logo abaixo. E se você for inscrito, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para quem está precisando bastante desse conteúdo. Até porque sua ajuda aqui será muito mais do que bem apreciada, porque estamos com a meta de 10 mil inscritos. E batendo essa meta, eu vou trazer aqui para vocês 2 vídeos por semana. Isso mesmo, o dobro de conteúdo, o dobro de desenvolvimento, o dobro de conhecimento aqui para vocês. Então vamos juntos aqui bater essa meta de 10 mil inscritos e vamos voltar aqui para o vídeo. Mas bom, pessoal, basicamente é assim que funciona aqui esse exemplo de multiagentes. Ele é um exemplo bem simples aparentemente, né? Só que, de acordo com os requisitos que esse cliente queria, ele se tornou até um pouco complexo de ser montado. Ok? Depois aí que a gente fez essa versão 1 desse modelo, que é aqui no caso é de nicho hot, o usuário já validou, a gente já começou até mesmo a iniciar a sua versão 2, né? A sua próxima versão, uma versão ainda mais robusta, uma versão com ainda mais recursos, beleza? Porque aí esse usuário ele quer vender ainda mais produtos, quer adicionar alguns produtos novos, que requer uma lógica diferente. Então tudo isso é adaptado, né, para uma nova versão, uma versão melhorada. Que aí a gente surgiu aqui já com a sua V2. Deixa eu localizar ela aqui, que no caso é esse modelo aqui, pessoal, que ele é um pouco parecido com aquele modelo que eu já apresentei antes. Porém, em vez de a gente usar um chat principal, a gente utiliza um classificador. Esse classificador ele basicamente ele apenas vai retornar para mim qual é a etapa que eu devo acionar para aquele usuário. Qual é a etapa que aquele lead que iniciou a conversa ele vai se encontrar. E aqui, pessoal, ele atua um pouco parecido com o chat principal, só que sem utilizar o MCP. Ele apenas analisa a memória sem manipulá-la, muito importante isso, porque que eu não faço a conexão direto da memória com ele, né? Eu poderia conectar esse modelo aqui, que no caso é o mesmo modelo para nicho hot, só que na sua versão 2, a memória aqui dentro. Só que eu não faço isso, por quê? Porque eu não quero uma segunda IA jogando informações desnecessárias dentro da minha memória.
que está entre a conversa do meu lead, beleza? Eu posso deixar uma memória particular para esse cara, para ele entender o que ele está armazenando, qual foi a última etapa que ele definiu e etc. Isso aqui é até interessante, né? Me deu até uma ideia de fazer isso mais tarde. Mas enfim, eu posso colocar uma memória particular para ele. Só que eu tenho que deixar a memória que está entre a minha conversa, da minha IA, que realmente vai responder o usuário, separado desse classificador. Já o chat principal, não. O chat principal a gente lembra que ele é conectado diretamente lá dentro. Por quê? Porque o chat principal ele trabalha em 3 estágios para poder responder o usuário. Que, primeiro, o chat principal ele vai executar, vai raciocinar, né, tudo que a gente passa dentro do prompt dele, para depois executar o MCP, por MCP executar o agente em específico e retornar para o MCP retornar para o chat principal. Nesse meio tempo, a gente passa por basicamente 3 execuções, né? Execução do chat principal, execução do chat específico e execução do chat principal, que vai pegar a resposta do chat específico para poder responder o usuário. E isso, pessoal, demanda o quê? Muito tempo. Lembrando que o objetivo desse projeto é que ele seja rápido em suas respostas. E também, ao mesmo tempo, barato. Então, aqui nessa versão 2, eu trouxe um classificador onde ele apenas vai classificar qual etapa que o usuário está, se baseando na questão atual dele e também se baseando no contexto da conversa, onde eu injeto a própria memória dentro do MongoDB, né, onde que é a conversa entre o lead e a IA, e busco essa memória antes do classificador e injeto ela dentro da rule user, onde eu passo a questão do usuário e o histórico de conversa para análise. Olha que legal. E aqui, pessoal, né, a gente recebe a resposta da IA, beleza? Ela retorna para mim em JSON, ok? E aí eu passo essa resposta de qual etapa tá, que no caso é o Step Index, lá para o meu agente não, né? Para o meu fluxo, onde vai ter diversos agentes. Agentes da etapa 1, etapa 2, etapa 3, assim por diante. Beleza? Onde eu faço uma validação lógica mesmo, dentro do próprio N2N, onde eu verifico qual é o index que foi retornado para mim. Se foi 0, executar o agente 0. Se foi 1, executar o agente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas etapas eu tiver. Nesse modelo, eu consigo reduzir ainda mais os custos de conversa com a inteligência artificial, ter uma precisão melhor de como ela vai responder em cada etapa, porque todas as etapas elas estão longe de estar, como é que eu posso dizer, compactadas dentro de um prompt só. Ou seja, eu vou ter um custo menor, e além de ter um custo menor, apesar de estar executando mais modelos ao mesmo tempo, eu vou ter aí uma resposta, né, não tão rápida quanto utilizar basicamente um único só agente, né, mas rápido o suficiente para atender a necessidade do usuário, beleza? Onde eu me limito, basicamente, a executar por padrão 2 IAs simultaneamente e, no máximo, ali uma terceira IA simultaneamente, beleza? Que no caso seria o agente de ferramentas, que eles estariam linkados a cada uma dessas etapas, né? Esse modelo aqui ele ainda está em desenvolvimento, beleza? Que é a da V2, porque recentemente a gente começou o desenvolvimento dela. Que também é o mesmo modelo do nicho Hot, né, que eu apresentei aqui anteriormente, só que a gente já vê que ele é bem diferente, como é que ele funciona o sistema de multi-agente deles. E o que a gente já dá para entender aqui, pessoal, com esse início de apresentação aqui para vocês, é que não existe exatamente um padrão correto de se seguir para construir um modelo de multi-agente. Você vai adaptar de acordo com a necessidade, beleza? Esse modelo aqui também, pessoal, o objetivo dele é não ser tão engessado como o modelo anterior. O modelo anterior ele acaba sendo um pouco engessado, né? Onde a IA ela força um pouco mais, é aquele lead seguir o script.
Porque o script é basicamente a base fundamental dela para iniciar uma oferta e finalizar uma oferta. Já nesse modelo aqui, como a gente vai conseguir baratear ainda mais o custo, a gente pode deixar o lead um pouco mais livre a conversar com a inteligência, né? Poder jogar mais conversa fora. Porque aqui o nível que vai ficar barato é cerca de 5 vezes mais. Né? A gente fez os cálculos, saiu aproximadamente isso. Onde anteriormente, com uma requisição daquela V1, esse daqui a gente vai conseguir fazer basicamente 5 requisições, ou seja, 5 trocas de conversas. Beleza? E a gente está pretendendo até utilizar um outro modelo até um pouco mais barato, que aí isso já vai o que 15 vezes mais barato, beleza? Porque como os prompts estão bem mais reduzidos, a gente consegue utilizar modelos mais rápidos, de raciocínios mais rápidos, beleza? Só que aí isso peca um pouco na qualidade, porém como os prompts estão reduzidos, a gente consegue aí, basicamente, né, fazer com que a IA venha a funcionar bem, em modelos um pouco mais fracos, beleza? Como também a gente vai ter etapas bem menores, bem mais cleans, assim por dizer, onde a gente consegue utilizar esses modelos, né? E aqui, pessoal, né, quando a gente vai receber essa solicitação, basicamente aqui através do classificador, o classificador ele não solicita, na verdade, ele só traz para a gente a resposta, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês como é que ele vai gerar essa resposta. Vou falar aqui um oi. Ele vai processar ali, ó. A gente vê que o processamento dele é bem rápido, ele processa o classificador em cerca de 4 segundos, como vocês podem ver. 4 segundos o classificador responde para a gente. E aqui, mais 2 segundos, olha só, mais 2 segundos, o modelo em específico, aqui de uma etapa, já respondeu a gente. Então a gente já tem uma noção que ficou até um pouco mais rápido do que o teste da V1. Por quê? Porque a etapa 0 lá ela ainda também não está completa, assim por dizer, né? Eu coloquei só um prompt de exemplo lá. Mas a gente já vê que ela já está seguindo aqui bem, né? Ó, resposta, hoje quem é? Beleza? E demorou o quê? 9 segundos. Mas é basicamente o mesmo tempo lá do outro modelo, né? Às vezes varia, 9, 16, 10, depende da estabilidade do servidor no dia também. Beleza? E bom, pessoal, aqui ela respondeu, né? Só que antes de responder, a gente vê aqui, ó, que o classificador ele traz pra gente o index, né? Que basicamente seria a etapa. O nome da etapa, beleza? A justificativa do porquê que tá nessa etapa. Eu coloquei também aqui uma análise de um progresso, para ver como é que está o progresso do usuário dentro daquela etapa. Requisitos para permanecer e avançar dessa etapa. Eu gosto muito de deixar esse raciocínio, porque esse raciocínio é muito bom para a gente entender o que a IA está pensando. Beleza? E aí a gente joga essas informações tudo aqui para o nosso sistemas, né, de etapas específicas. Que no caso que contém etapa 0, 1, 2 e 3. Beleza? Aqui, pessoal, dentro dessa execução, a gente já vai receber todas as informações que a gente precisa para executar a etapa em específica. Então a gente vai receber qual etapa vai ser executada, a questão do usuário, né, o que o usuário enviou para a gente. Nesse modelo, como é um modelo bem mais profissional, eu já passo aqui o conteúdo da mensagem, se essa mensagem é uma resposta ou não a uma mensagem anterior, como no caso nesse exemplo aqui ó, oi, estava na correria esses dias. Aí aqui é uma resposta, né? Essa mensagem é uma resposta de uma mensagem anterior que a IA respondeu. A IA respondeu para o humano, com a mensagem do tipo texto. Beleza? Então a gente tem todo um JSON para que seja ter um entendimento melhor, além de cada modelo, porque a gente está separando isso, pessoal, em diversos modelos diferentes, né? Nós temos ali, às vezes, uma execução da etapa 0, uma execução da etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então a gente precisa deixar todas essas informações dentro do contexto da conversa, beleza? Então temos aqui o usuário também, o perfil desse usuário, que foi coletado por enquanto aqui só o nome, o produto que está sendo ofertado para esse usuário, beleza? Não vou ler aqui para vocês, porque provavelmente vai ser derrubado.
E aqui, né, um prompt dinâmico também, que também serve ali para definição da etapa 0, que é uma etapa que ela é dinâmica, né? Se o usuário for novato, a gente vai ter a etapa 0, interação inicial. Se o usuário for veterano, nós vamos ter a etapa 0, reaproximação. Beleza? E também aqui a contextualização do lead, né? Lead novato e lead veterano. Que tudo isso vira também, pessoal, prompt dinâmico dentro do nosso agente em específico. Beleza? Como, por exemplo, aqui, ó. Esse prompt eu vou conseguir mostrar melhor do que o outro, né? Aqui a gente vai ter a persona, que essa persona também é dinâmica, porque esse cliente, nessa versão 2 dele, ele quer usar vários números, né? Várias contas do Telegram, várias contas do WhatsApp, onde ele vai ter vários modelos diferentes, né? Cada modelo aí tem os seus produtos, sua esteira de produtos. Então aqui, pessoal, a gente está fazendo basicamente um modelo responsivo, onde através da onde o usuário, o lead, né, no caso, iniciou a conversa, vai definir qual é o modelo que vai se comunicar com esse lead, beleza? Ah, se ele mandou pelo Telegram na conta tal, aí vai ser aquela modelo. E vai apresentar somente os produtos daquela modelo, beleza? Aqui, pessoal, essa etapa 0, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Contextualização do lead, né? É basicamente aquelas informações. A gente vai dizer se o lead é novato, se o lead é veterano. Se ele é veterano, já vai passar algumas informações aqui dentro desse prompt dinâmico, beleza? O script de atendimento também é passado aqui dentro. Exemplo de como ela vai ter essa comunicação com o usuário. Então, tudo isso eu coloco aqui basicamente de forma dinâmica, onde vai se basear através do lead também, beleza? Não só o contexto da conversa. Porque aqui, pessoal, como a gente vai ter basicamente uma esteira de produtos infinito sendo ofertado nesse projeto para o usuário, a gente basicamente tem que limpar ali de vez em quando a memória, beleza? Até mesmo para poder reduzir os custos. E aí, limpando essa memória, eu posso coletar apenas as coisas importantes que teve ali naquela memória. Que aí a gente utiliza a IA, né, de profile, né, de perfil, que ela vai analisar aquele histórico de conversa, coletar as informações importantes e adicionar dentro do perfil do usuário. Beleza? Então aqui, essa é basicamente a V2 daquele projeto ali de niche hot que eu apresentei anteriormente para vocês, né? E a gente já vê que já muda, né? A gente já vê que ela já vai num caminho diferente. Beleza? Por quê? Porque as necessidades já são outras. Então, o modelo que você vai implementar o seu multiagente depende muito da necessidade, beleza? Aquele modelo lá da V1, ele é um modelo que a gente requeria que ele fosse mais engessado, né? Seguisse um pouco mais ali o script, porque era só uma validação de um projeto inicial. Então a gente poderia deixar a IA um pouco mais direta, beleza? Aqui não. Já nessa V2, a gente está deixando a IA mais interativa, mais barata, beleza? Permanecendo um pouco ali da velocidade que ela tinha antes, ok? E tendo uma qualidade melhor. Então aqui esse projeto já se adaptou a isso. E bom, pessoal, vamos aqui então para mais um outro exemplo de multiagente, beleza? Esse outro exemplo aqui, pessoal, ele é bem parecido com o exemplo do chat principal, né? Onde ele tem basicamente a mesma lógica, só que em vez da gente usar um MCP, onde ele passa basicamente por 3 processos, a gente usa diretamente dentro das ferramentas, onde a gente tem até uma velocidade um pouco melhor, beleza? Porém, eu posso pecar um pouco mais na execução dessas ferramentas, onde você depende bastante de um prompt bem detalhado, um prompt bem configurado para que a IA sempre venha executar a ferramenta correta. Bom de usar o MCP é que com o MCP você consegue detalhar isso de forma mais profissional e fazer com que a IA venha entender melhor qual é a ferramenta que vai executar. Beleza? Esse aqui é o modelo mais simples, né, de ser feito. A gente usa basicamente aqui um chat principal, né, um classificador. E esse classificador ele executa a ferramenta com base na resposta da ferramenta, ele responde o usuário. Esse modelo ele é bem parecido com o modelo do chat principal.
Na verdade, o próprio chat principal, que é o que eu já apresentei antes aqui para vocês, que é esse daqui, é basicamente a evolução daquele modelo ali anterior, né? Que é o que eu apresentei agora aqui para vocês, que faz a utilização do MCP. E bom, pessoal, com isso, né, com essa apresentação aqui que eu trouxe para vocês, a gente já consegue entender de forma bem clara que não tem o padrão que você vai seguir para poder construir o seu sistema de multiagente. Não tem uma lógica fixa. Tem os macetes que você pode utilizar. Macetes como, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, se eu vou utilizar um classificador, que no caso é esse cenário aqui, eu não posso deixar ele poluir a minha memória, que no caso é a memória da IA conversando com o usuário, que são utilizados pelos agentes específicos, que é o que peca um pouco mais nesses modelos anteriores, que utilizam o chat principal. Só que o legal é que o chat principal, ele passa por 3 execuções, só que nessa terceira execução ele responde o usuário com base na resposta do agente específico. Então aí fica uma memória um pouco poluída, porém não tão poluída quanto seria ali a do exemplo primeiro que eu mostrei para vocês, né? Que no caso seria esse exemplo aqui. Porque a IA ela acaba entendendo quando a gente executa um chat em específico desse, como ferramenta normal, que ela já respondeu o usuário. E aí, às vezes, o próprio chat aqui, em uma conversa mais longa, em um fluxo maior, acaba alucinando. Então, em um projeto bem mais avançado, para uma empresa que requeresse muitos mais requisitos, muitos mais detalhes, eu não implementaria essa versão. Essa versão é mais para situações mais básicas, como, por exemplo, com e-commerce. A empresa que eu apresentei isso antes, né, que é o chat de produtos, plano de marketing, chat de fluxo de negócio, chat de eventos, eu implementei para 2 cenários, esse exemplo aqui. É o cenário onde nós temos um IA que só vai tirar dúvidas sobre produtos, sobre plano de marketing, fluxo de negócio, eventos, promoções. Esse modelo serve só para isso, pessoal. Então, ele sempre analisa a questão do usuário e executa o melhor agente que vai responder. E outro cenário que eu implementei esse mesmo modelo foi um cenário para e-commerce. Só que o e-commerce que eu implementei era um e-commerce bem simples, onde a IA apenas iria entender o que o usuário está buscando, fazer uma recomendação para ele, consultar a base de dados se tem aquele produto ou não e enviar o link para o usuário finalizar a compra pelo site. Então é bem simples também. Então, em modelos mais simples, a gente pode utilizar isso daqui, né? Cenário de só responder dúvidas, né? Pensa nesse cenário de só responder as dúvidas do usuário, eu uso esse modelo mais simples. Se eu tentar usar ele para um ambiente de, vamos supor, um ambiente de farmácia, que eu já apresentei antes aqui, né, no canal. Não lembro se foi exatamente nesse canal aqui em específico. Mas já apresentei um exemplo de chatbot, né? Chatbot não, inteligência artificial para farmácia, onde se eu fosse implementar esse modelo, iria alucinar. Porque a lógica já seria bem maior. Porque a gente teria transferência de atendimento, a gente teria consulta de uma base de dados extremamente extensa, recomendação de produto com vários requisitos para isso, entendeu? Então ela precisaria seguir uma ordem fixa para aquilo. Se eu for recomendar um produto, eu preciso saber para qual idade é aquele medicamento, qual o problema que a pessoa está tendo, né? Isso no exemplo de farmácia. Então tem uma série de perguntas, uma série de informações que precisariam ser coletadas antes de fazer uma recomendação. Já para um cenário de e-commerce, não. É para uma criança? Qual a idade dela? É assim, aniversário dela? Sim, pronto. Escolhe ali a melhor recomendação. Beleza? Que foi o exemplo ali que eu já implementei para uma empresa que vende brinquedos, né? Um e-commerce que faz a venda de brinquedos. Beleza? Então esse modelo aqui, que é o modelo mais simples, atenderia.
esses cenários em específico, mas cenários mais avançados, até mesmo como clínica de estética, farmácia, já não atenderia. Para farmácia, eu poderia colocar já esse outro modelo aqui. Deixa eu localizar, que é o modelo que você já conhece, né? Que no caso é o do chat principal. Beleza? Eu poderia utilizar um modelo de farmácia dentro deles, porque com a ajuda do MCP eu teria uma precisão melhor de quando executar cada um desses chats. E também poderia anexar a cada um desses chats ferramentas. Ferramenta de fazer um agendamento, ferramentas de buscar os horários disponíveis, tudo isso já linkado dentro do próprio MCP junto com um chartinho específico para entender melhor cada execução, quando executar, quando não executar. Beleza? Até porque esses modelos aqui que a gente utiliza, que é do exemplo inicial que eu apresentei aqui para vocês, eles são bem limitados quando a gente vai passar uma descrição. A gente não consegue nem passar uma descrição grande aqui dentro. A gente não consegue nem detalhar quando executar, quando não executar. Então aí, isso faz com que a IA venha a pecar mais. Já no modelo, quando você usa o MCP, você consegue aí ter um entendimento melhor pela inteligência artificial, que no caso seria esse cenário aqui do chat principal. Beleza? Então, pessoal, vai variar bastante do nicho, vai variar bastante da lógica que precisa ser implementada para que venha a funcionar perfeitamente. Uma coisa eu digo que, dependente do cenário, com qualquer um desses modelos você conseguiria fazer. Só que cada um desses modelos que eu apresentei aqui, ele vai ter uma performance melhor no nicho que você quer implementar. Eu conseguiria fazer um de farmácia nesse chat principal aqui? Conseguiria. Conseguiria fazer nesse exemplo aqui? Conseguiria. Beleza? Também iria funcionar. Só que teria muita chance de ele alucinar algumas vezes. Eu teria muito mais trabalho de estruturar de forma correta para esse nicho. E eu não teria uma performance tão legal, mas daria para ser feito. Beleza? Então aí, para vocês construir uma estrutura correta, vocês devem analisar bastante o que você precisa. Ah, eu vou ter uma estrutura de tirar dúvidas apenas. Esse modelo simples aqui te atende. Você poderia até mesmo colocar até antes aqui uma consulta de um FAQ. Sempre consultando ali a cada requisição e jogando isso como um prompt dinâmico dentro do prompt do teu agente. Então você poderia até adaptar isso como um IA adicional antes do próprio chat principal. Olha que legal, já fiz modelos assim também, baseado nesse modelo aqui. Beleza? Então aí vocês poderiam fazer isso. Ah, não, quero um exemplo mais complexo, que é um exemplo onde eu vou implementar ali para uma clínica, onde vai ter agendamento e tudo mais. Aí eu recomendo usar o chat principal. Só que eu preciso de uma resposta um pouco mais rápida. Eu preciso que o raciocínio seja mais rápido. Beleza? E preciso também seguir aí um script melhor. Aí vocês poderiam implementar algo nesse cenário. Beleza? Que aí você tem já um script um pouco mais pré-definido. Não, eu quero uma mistura de ter um script de atendimento, né, um funil de atendimento, como também eu quero deixar o usuário um pouco mais livre para poder dialogar. Aí no caso, poderia ter esse outro exemplo aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, que no caso seria a V2, né, que ela tem essa mesclagem de seguir o funil, mas também dar um pouco mais de liberdade ao lead, né, ao usuário final. E bom, pessoal, é basicamente isso, né? Só reforçando aqui. Não existe um modelo correto, um modelo padrão que você vai seguir. Isso vai se adequar de acordo com o seu nicho. Você vai verificar qual é o objetivo do seu projeto. Como é que o seu projeto ele deve atuar. Como é que a sua IA vai interagir. Tudo isso você precisa mentalizar antes de começar a produzir. E produzir de acordo. A gente viu aqui 3 exemplos. Cada um dos 3 exemplos servem para cada cenário em específico, onde foram criados justamente de acordo com a sua necessidade. Normalmente eu utilizo um modelo padrão, que é esse mesmo exemplo do chat principal. Só que nem sempre ele vai me atender em todos os cenários. Beleza? Então a gente faz aí essa criação
de toda uma estrutura nova, ou até mesmo uma adaptação de uma estrutura, para que assim você consiga atender a sua necessidade. O importante é que no final das contas, você tenha todos os seus agentes da sua estrutura de multiagentes conectados entre si, entendendo todo o contexto da conversa. Só que também muita atenção com agentes que podem poluir o raciocínio, a memória da sua inteligência artificial, onde você acaba injetando informações desnecessárias dentro do seu contexto. Como, por exemplo, eu não acho necessário ejetar o classificador dentro da conversa entre a IA e o usuário. A IA que responde, que no caso seriam os agentes específicos, e o usuário. Eu não acho que tem essa necessidade de fazer essa injeção. Então, como é que eu fiz aqui nesse exemplo que eu apresentei antes aqui para vocês? Eu utilizei um nó de buscar aqui a memória. No caso, eu estou armazenando todas as minhas memórias dentro do MongoDB. Se armazenar dentro do Redis também dá para fazer a mesma coisa com o Redis. Beleza? Onde você vai consultar todo esse histórico de conversa. No caso, eu tenho aqui todo o histórico de conversa. Questão, resposta da IA, tudo isso daqui. Antes, eu gosto de formatar isso daqui, beleza? E aí, depois de formatar, eu insiro aqui dentro do histórico de conversas. Porém, eu gosto de deixar uma formataçãozinha bem profissional, beleza? IA, usuário, porque aí a própria inteligência artificial tem até mesmo um entendimento melhor, beleza? Então aí eu formato isso e jogo dentro da IA. Eu jogo como histórico de conversa para análise ou algo do tipo. E deixo o classificador apenas consultar essas informações, onde ele não vai inserir informações desnecessárias dentro da memória de conversa entre as minhas etapas específicas, no caso são os agentes específicos, com o lead. Beleza? Inclusive também é a mesma coisa que eu faço para o nosso agente de perfil, profile, que eu nem cheguei a apresentar ele aqui, mas basicamente é só um agente ferramenta que ele só busca as conversas, o histórico de conversa, assim como esse que eu apresentei aqui antes, faz análise e gera o perfil. Só que eu não linko a memória diretamente dentro dele, porque se eu fizer isso, ele vai injetar informação dentro da minha memória, e eu não quero isso. Beleza? Então aí a gente faz o quê? A gente apenas consulta e envia informações para ele poder consumir, mas não inserir. Então aí tem que tomar muito cuidado com isso, muita atenção. Não existe uma regra, mas tem vários macetezinhos que vocês podem utilizar para ter uma performance melhor na hora de montar a sua estrutura de inteligência artificial. E bom, pessoal, finalizamos aqui essa videoaula por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo que eu preparei aqui para vocês aqui com carinho. Se vocês gostaram mesmo desse conteúdo, deixa o like, comenta aqui nos comentários para eu poder ir acompanhando e saber que vocês estão gostando ou não. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. E claro, se restou aqui alguma dúvida ainda, comentem aqui nos comentários, beleza? Todo dia eu faço análise aqui dos comentários, eu acompanho aqui o que vocês estão achando, o que vocês estão comentando, e vou estar tirando aqui as dúvidas de vocês. Então não deixe de comentar aqui nos comentários, beleza? E para finalizar, pessoal, eu vou lançar aqui um desafio aqui junto com vocês. O nicho mais comentado aqui no canal, eu vou criar uma estrutura de multiagentes aqui do zero, gravando todo o passo a passo e trazer aqui para vocês. Então me desafiem aí com o nicho que vocês querem ver eu construindo aqui no canal e claro também com os requisitos desse projeto, que vou montar toda uma estrutura do zero de multiagente para atender esses requisitos, e atender esse nicho em específico que vocês gostariam de ver. Então, só lembrando, o nicho mais comentado aqui no canal, junto com os seus requisitos, eu vou estar construindo aqui esse projeto. E bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Valeu, falou!